Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Hoje eu vou ler para vocês o Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na nossa adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Meus irmãos, hoje eu li para vocês o Salmo 46. Há uma possibilidade muito grande que esse salmo tenha sido escrito num contexto histórico em que foi na ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. Se vocês quiserem conhecer melhor um pouco a história desse salmo, vocês podem fazer uma leitura melhor em 2 Reis, capítulo 18, 19, 2 Crônicas 32, Isaías 32, 37. Vocês compreenderão melhor um pouco sobre o Salmo 46. É um salmo muito bonito, né, que ele nos encoraja, né, sobre o que Deus pode fazer na nossa vida. Tem algumas passagens muito maravilhosas nesse salmo, né, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Ali, né, no versículo 46, 10. O Salmo 46, ele expressa alegria pelo livramento concedido pelo Senhor durante uma batalha, a um sítio terrível. Há motivos para crer que os Salmos, ele forma uma trilogia sobre o amor dedicado de Deus à cidade de Jerusalém. Quando ele diz aquietai-vos, quer dizer, não mexam em nada. Eu entrarei em ação. Eu resolverei toda a situação. Eu agirei por vós. Eu farei tudo por vós. Quando o Senhor diz, o Senhor clama a si mesmo, ele chama a si mesmo de o Deus de Jacó. Ele próprio está falando sobre ele, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Jacó. Então Deus, quando ele interfere, né, nas coisas, nos problemas, ele entra nos nossos problemas para solucionar, para resolver toda a questão. Não há necessidade em que nós entremos ali para interferir de alguma forma, porque o Senhor é Deus, ele já está pronto a solucionar todas as questões, né? No versículo 2 do Salmo 46,
quando diz: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O Senhor está pronto a todo momento para auxiliar você em toda a sua jornada. Deus é o seu refúgio, é o seu baluarte, Deus é o seu libertador, Deus é a nossa fortaleza. Quando diz que Deus é o seu baluarte, é uma torre segura. Está dizendo, Ele é uma torre alta, Ele é uma fortaleza. Deus é o seu abrigo dentro da rocha. Quer dizer que Deus, Ele é um lugar inatingível. Ele está pronto a te proteger. E quando Deus te protege, meu irmão, Ele quer dizer que Ele não está mimando você. Ele está te protegendo, Ele está te guardando ali naquele lugar, porque Ele está te fortalecendo. Ele está te preparando para a guerra. Ele está te restaurando. Ele está cuidando, Ele está zelando de você. Ele está te fortalecendo, te dando um novo preparo, abrindo seus olhos através da palavra. Você está visualizando todo o campo, você está tendo todo um preparo. Ele está te levantando para que você venha com uma força muito maior, para que você enxergue tudo lá do alto da torre, para que você venha preparado para a luta. Mas quem vai lutar por você é o Senhor, e você estará preparado para o que vem pela frente. Porque há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. E nela Deus está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deus é a nossa fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Então, se nós quisermos entender um pouco mais sobre toda a história desse contexto do Salmo 46, que é o salmo para o mestre de música dos coraitas, porque Corá, que se levantou contra Moisés, lá no tempo de Moisés, nessa época lá, mas os seus filhos, os seus descendentes, eles serviram, eles foram fiéis a Deus. Você compreenderá melhor estudando ali 2 Reis, 2 Crônicas e 1 Isaías, ali o livro de Isaías. 1 Isaías não, o livro de Isaías 32, 37. Você vai compreender melhor um pouco o Salmo 46. Você vai ver que os descendentes de Corá, eles foram fiéis a Deus em tudo. Foram os filhos de Corá. Então você vai entender melhor um pouco o Salmo 46 e vai ver o quanto é lindo esse salmo. E quanto esse cântico foi importante para ali, todo esse contexto na época do rei Ezequias ali. E o tanto que esse salmo expressa essa alegria pelo livramento concedido pelo Senhor durante essa batalha do sítio armado terrivelmente ali naquela época. E o quanto ele expressa para nós hoje, diante de todas as lutas que nós
passamos na nossa vida, do quanto nós devemos confiar no Senhor diante dos obstáculos que nós encontramos no nosso dia a dia. Portanto, chega um momento na nossa vida que nós devemos nos aquietar, nos recolher, parar um pouco essa inquietude que nós andamos, essa confusão que nós arrumamos na nossa vida, né? Essa tribulação maluca que nós questionamos o tempo inteiro, e confiar no Senhor, e buscar em oração, e recolher um pouco, sair um pouco dessa confusão do mundo, e recolher um pouco, sair um pouco das redes sociais, abandonar um pouco toda essa confusão, entregar um pouco o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente para o Senhor e buscar entendimento na palavra diante de tudo que está nos acontecendo e diante de tudo que acontece à nossa volta. Porque se a gente buscar um pouco silenciar, aí nós vamos obter as respostas do Senhor, as perguntas que nós fazemos a Ele ao longo da nossa vida e que nós nunca entendemos. Aí sim nós começamos a compreender todas as coisas que vêm nos acontecendo ao longo da vida. Então, meus irmãos, esse salmo é um salmo muito bonito, muito importante. Nós temos que começar a meditar cada leitura que nós fazemos da Bíblia. Aos poucos, quando a gente senta e começa a meditar a palavra de Deus, nós buscando entendimento, nós vamos entendendo que não é só abrir a Bíblia, olhar e ler por acaso, não. Há uma história, há todo um contexto muito mais bonito diante de tudo isso que a gente abre ali no papel e que a gente está vendo, mas que serve como entendimento para a nossa própria vida, tudo isso. Porque tudo que está escrito tem todo um contexto, mas que o Senhor ele fala conosco através dessa palavra. O Senhor ele fala, porque a palavra de Deus é a palavra revelada, não é por acaso que está escrito aqui nesse papel, não. O Senhor ele fala conosco através de cada frase, através de cada palavra. Quando diz aqui, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Eu afirmo para vocês agora, em nome do Senhor Jesus, ainda que tudo isso aconteça diante de você, ainda que tudo isso aconteça, você levantará. Ainda que tudo trema à sua volta, ainda que tudo caia, ainda que tudo pareça estar perdido na sua vida, ainda que você não tenha esperança mais, tudo poderá mudar a qualquer momento na sua vida. Tudo poderá acontecer na sua vida. Ainda que você se sinta incapaz de conseguir qualquer coisa, qualquer feito, ainda que você duvide que você não conseguirá ter a sua casa, ainda que você duvide que você consiga resolver o seu problema, não perca suas esperanças, porque o Senhor ele é fiel. Se Jesus te prometeu, se o Senhor te prometeu, você terá tudo aquilo se você dobrar o seu joelho e se você confiar no Senhor. Você terá de volta o seu trabalho, você terá de volta a sua casa, o seu filho que saiu de casa. Você terá restabelecido a sua saúde que você perdeu. Você terá resgatado de volta a sua família que você perdeu. Você terá de volta tudo aquilo que o Senhor lhe deu e que você não tinha mais esperança de restituir. Porque se você tem fé no Senhor, se você acredita no Senhor, se você ora, se você busca, se você tem fé, meu irmão, minha irmã, se você confia no Senhor de todo o teu coração, não há nada que abalará a sua vida, não há nada que impeçará você de ter de volta aquilo que é direito seu. Não há nada.
tudo aquilo que é direito divino seu, você terá de volta na sua vida. Porque essa semana, meus amados, eu estive diante de testemunhos maravilhosos na minha vida, de coisas grandiosas, coisas maravilhosas e grandiosas. O Senhor tem feito maravilhas na vida de pessoas, simplesmente pela fé, por servir ao Senhor, por acreditar no Senhor Jesus. E Ele tem feito, Ele tem restituído, Ele tem retribuído. Por amor, por zelo, por cuidado, por fé. Porque todos nós somos filhos, filhos queridos e amados do Senhor. Todos nós merecemos. Nós não estamos vivendo aqui na terra apenas para pedir para o Senhor bens materiais, não. Mas nós temos direito, como filhos, como herdeiros do Senhor, aqui na terra, a viver em paz, a viver em comunhão com a nossa família, a viver bem com nossos filhos, com nossos maridos, com nossos irmãos, a termos um teto, a termos uma cama para dormir, a servir ao Senhor em espírito e em verdade. E servindo ao Senhor em espírito e em verdade, nós temos direito à paz, à alegria, porque nós somos filhos de Deus. Não é nenhuma vergonha. Nós pedimos ao Senhor tudo isso, porque nós somos filhos de Deus, e como os filhos de Deus nós temos essa herança na nossa vida. É uma herança que o Senhor nos dá o direito de ter. Mas para isso nós temos que honrar ao Senhor em espírito e em verdade, com o coração limpo e puro. E o Senhor conhece muito bem o nosso coração. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Ele conhece toda a pureza do nosso coração. O Senhor não precisa olhar nos nossos olhos para ver a pureza do nosso coração. Ele habita dentro de nós. Ele não precisa ver para crer. Ele habita dentro de nós. Ele é o nosso próprio sentimento. Ele está dentro de nós. Então Ele já sabe o tempo inteiro quem é cada um de nós. Não precisamos nos enganar a cada momento, achamos que estamos enganando a Deus. Não precisamos enganar o próximo, achando que estamos enganando a Deus. Não precisamos nos enganar. Enganar a quem? Cada vez que a gente acha que estamos enganando alguém, só estamos enganando a nós mesmos. Enganar para quê? Vamos viver enganados a vida inteira. Achamos que estamos enganando ao outro. Que vida é essa? Até quando vamos viver enganando a nós mesmos? Então, meus amados, está na hora de vivermos a verdade. Vivendo o evangelho puro e vivendo a verdade. E a única maneira da gente viver a verdade, a única maneira que nós temos de viver a verdade, é vivendo a palavra de Deus em espírito e em verdade. Um evangelho simples como ele é, amando o próximo como a si mesmo. Uma vida simples, sem mistérios, sem mentira, sem ganância, sem orgulho, sem miséria, sem egoísmo. Tem muita coisa que nós precisamos mudar na nossa vida. E o dia que nós vivermos um pouquinho da nossa vida, um pouquinho, não precisa ser muito não,
tentando parecer com a pessoa, com a figura de Jesus Cristo. Talvez assim nós consigamos viver um pouquinho desse Evangelho de Jesus Cristo. Esse Salmo 46 é um salmo que nos leva a crer que nós não estamos no mundo desamparados e que a nossa força vem do Senhor. Que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. No versículo 8 diz: venham, vejam as obras do Senhor. Sejam feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele próprio o chama o Deus de Jacó. Então, meus amados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó é o nosso baluarte, o nosso libertador. Que nós possamos crer todos os dias da nossa vida nesse Deus que nos cura, nos liberta, que nos ama tão grandemente. Um abraço a todos e uma ótima semana em nome de Jesus. Beijo no coração.